Hoje a gente está recebendo a psicóloga Priscila para falar um pouquinho sobre o transtorno do pânico, né? A popular, a famosa síndrome do pânico. Infelizmente, muitas pessoas, né, são afetadas, são diagnosticadas. Houve um aumento também, infelizmente, muito grande entre as crianças, né? A Priscila fez esse alerta no bloco anterior. E eu tenho uma curiosidade, Priscila, quais são os fatores, as causas que vão desencadear, né, essa crise do pânico, esse transtorno do pânico? Por que algumas pessoas acabam desenvolvendo? Sim. Nós falamos um pouquinho no bloco anterior, né, de mudanças aí de vida, mudanças muitas vezes no trabalho. Nós temos aí as questões familiares que podem também desencadear. Os traumas, né, algum tipo de trauma. Nós estamos aí no Maio Amarelo, né, no combate aí a questão do cuidado no trânsito. Temos situações onde as pessoas passam, né, por algum acidente de trânsito e vão desenvolver, de repente, uma crise de ansiedade. Então, temos os estresses da vida por N questões. É importante a gente sempre, quando recebe uma pessoa, Tati, entender um pouquinho da subjetividade daquele ser humano que a gente está ali cuidando, né? Porque podem ter N fatores e pode chegar uma pessoa também com algo que você não tá descrito na literatura, não tem, mas você vai entrar em contato com aquela subjetividade e ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Durante aquela conversa no consultório, exato. Existe nessa investigação, essa conversa para conseguir identificar o que desencadeou, qual foi a causa daquele sintoma, daquela crise. Isso, daquele sintoma aí É muito comum também, eu já ouvi muitos casos depois de alguns traumas, né, Priscila? Por exemplo, às vezes uma separação, a morte de um filho ou de algum parente muito querido. Sim, nós falamos aí, né, do trânsito também. Nas crianças, elas podem estar sofrendo bullying na escola. Né, o bullying também está associado aí a desencadear crises de ansiedade, transtorno do pânico, né? Algumas crianças que eu já atendi foi por conta de um bullying sofrido na escola. Então, temos aí mesmo N fatores. A gente tem aqui algumas participações chegando pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso call center. A Cristina Felite Dias participou. Tati, minha filha sofremos muito junto com ela. Minha filha sofremos muito junto com ela. Sim. Tudo começou na escola. Hoje ela tem 14 anos e está bem, graças a Deus. Mas teve que ficar afastada da escola por um ano com acompanhamento de um psicólogo. Hoje já recebeu alta, mas confesso, o medo de passar por tudo o que passei com minha filha permanece. É aquela preocupação de mãe. Né? E muito jovem. Muito jovem. Ela está com 14 hoje, anos, né? E ela comentou que começou na escola. E que bom que pôde, né, sair de todo esse quadro com acompanhamento profissional. Me chamou a atenção que ela disse que precisou ficar afastada um ano da escola com acompanhamento. Esse tratamento, ele demora um pouco mais, é muita conversa e às vezes até medicação. Sim, pode precisar às vezes da medicação, né? E não necessariamente que a pessoa tem que ficar em casa. Talvez a situação dela, ela precisou ficar em casa, né? Então, aí, cada caso a gente tem que avaliar. E muitas vezes junto com o médico também, com o médico psiquiatra. Então, vai depender mesmo da gravidade daquele caso, né? Mas muitos precisam. Minha xará também está participando aqui, a Tatiane Perinazzo. Tati, devido ao estresse, meu marido está passando por isso. Está medicado e faz acompanhamento com psiquiatra. Minha dúvida é, como eu posso ajudá-lo no momento das crises? Beijo, Tati. Obrigada pela participação. Como, não só a Tatiane, né, mas aquelas pessoas que convivem, que estão perto, como elas podem e devem proceder? Sim. Primeiro, uma escuta. Né? Porque a pessoa muitas vezes ela começa na hora da crise a achar que vai morrer mesmo, então tentar escutá-la, conversar, falar coisas que a acalmem, procurar de repente, provavelmente, e ela deu esse exemplo aí, né, do marido, ele está medicado. Então, tentar de alguma forma ter um contato com esse médico, ou até, se ele não conseguir se controlar, se acalmar em casa, que leve até um pronto-socorro, né? E é importante esse acolhimento da família, e a família sofre junto, né? Como se a crise também acometesse todos os familiares.
Muitas telespectadoras perguntando também, por exemplo, a Mona Gouveia mandou mensagem pelo Instagram, a Marisa Hortelani mandou mensagem pelo Facebook, questionando se a síndrome, né, do pânico, o transtorno do pânico, tem cura definitiva. Olha, ele tem um controle, né? Porque a pessoa... uma manutenção. Isso, porque a pessoa consegue já identificar esses sinais e sintomas, né? E aí ela, de posse de muito autoconhecimento, ela consegue sim controlar e pode passar a vida toda sem não ter mais crises. Mas é o que eu volto, né, a repetir. Depende de cada caso e o quanto essa pessoa foi acompanhada por um profissional, o quanto ela conseguiu entender qual a causa que desencadeou essa crise. Então, tudo isso vai interferir se a gente vai pensar que ela não vai ter mais nenhuma crise ou se vai voltar a ter a crise. Priscila, eu tenho muitas telespectadoras aqui comentando que já tiveram ou estão passando por tratamento do transtorno do pânico. Por exemplo, a Valquíria Ciribelli participou aqui, se manifestou, comentando que já teve. E tantas outras. Eu percebo aqui, pelas nossas redes sociais, talvez em função do nosso público, dos nossos telespectadores, a maioria aqui, quase que esmagadora, mulher. A não ser essa telespectadora que comentou que o marido teve. É mais comum em mulher ou só uma impressão minha aqui? Nós somos acometidas. É mais comum em mulher. Mais comum, né? E por assim, a maioria dos sofrimentos emocionais, as mulheres sofrem mais mesmo. Cristina Felite, Tati, minha filha teve com apenas 9 anos. E agora, também aos 14 anos, ela já passou por tudo, já está bem. E ela comentou que também começou na escola, foi um momento muito triste em família. Tá vendo? E o apoio, Priscila, né? Tem muitas mães comentando que Sim, começou... é o que nós falamos, pode ser por conta de algum tipo de bullying, né? Ou dependendo também a pedagogia da escola, ou alguma briga com um coleguinha. Às vezes uma rejeição, um grupinho de amigos. Exatamente. Até é importante você falar dessa questão da rejeição, porque emocionalmente a gente percebe que as pessoas chegam muito desamparadas no consultório, né? Ou mesmo fora do consultório, os relatos. Então, a importância de se acolher essa pessoa e até já de uma maneira preventiva, a gente olhar para as nossas crianças e conseguir fazer com que elas possam ter um acolhimento emocional, que elas possam, né, ter aí uma escuta desde muito novinhas, porque elas podem já estar sofrendo e a família não percebe. Leila Mar de Oliveira Silva se manifestou. Tati, excelente o tema a ser abordado no programa. Parabéns. Obrigada, meu amor, pelo elogio. Tema sugerido por muitas telespectadoras. Exatamente. E a gente está aqui realmente para fazer uma reflexão e debater e falar sobre os assuntos que vocês se interessam, que vocês querem que a gente converse. Então, continue mandando sugestões. Agradeço a sua audiência e o seu elogio. A Valéria de Araújo também participou conosco, a Cláudia Valéria de Araújo. Tati, eu tive síndrome do pânico. É muito ruim, mas graças a Deus estou melhor. Desencadeou quando perdi meu pai. Sim. Foi a perda de um familiar. De um ente Nós querido. temos até a tela, vamos colocar, diretora, em relação a essas causas, né? Então, esses fatores que podem desencadear esse início de síndrome de pânico, uma crise. Olhem só. E que a gente possa ficar atento, né, no nosso dia a dia, até para ajudar as pessoas também ao nosso redor. Os eventos que tragam mudanças radicais, por exemplo, a morte de alguém que a gente gosta, a gravidez, tem mulheres que, infelizmente, né, não conseguem lidar com esse momento, com essa mudança física, emocional, hormonal, acabam tendo crises de pânico durante a gestação, problema conjugal, o estresse, problemas familiares, situações aí de risco vivenciadas. Muita gente, depois de um assalto, um sequestro, relâmpago, também acaba aí tendo esse quadro instalado. Alguns traumas, mudanças no trabalho. E acho que vale reforçar também essa questão no trânsito, né? Hoje as pessoas são muito intolerantes e acontece muita discussão no trânsito e batidas. E ali no trânsito também a pessoa pode acabar tendo uma crise. Sim.
é uma intolerância muito grande, né? As pessoas querem as coisas para ontem, o que a gente está falando, né? O pânico vem aí de um transtorno de ansiedade, é um dos tipos. E as pessoas realmente hoje estão muito intolerantes, querem as coisas para ontem, não estão prontas para conversar, para poder escutar o outro. E isso acaba causando aí muitos transtornos. Há como prevenir? Sim. Sem dúvida. Qual é a lição de casa, então, para a gente prevenir? A lição de casa, né? Psicoterapia. Por quê? E eu não falo só para tratar, né, e cuidar do pânico, mas a psicoterapia, ela faz com que a gente tenha um autoconhecimento, né, Tati? E a partir do momento que você está em contato com a sua subjetividade, a chance de você sofrer é menor. Então, é a importância da gente se conhecer. Né? E também o que eu coloquei, né? Nós vivemos hoje um mundo de muita correria, as pessoas não param mais para conversar, as pessoas estão muito desamparadas. E eu tenho a impressão também que muito sobrecarregadas, né, Priscila? Sim. São muitas funções, muitas obrigações, muitas responsabilidades e chega um momento que o corpo e a mente pede socorro. Não aguenta, né? Não aguenta, né? Essas síndromes da Mulher Maravilha, do Super-Homem. Então, nós temos que tomar um cuidado, né? Então, esse olhar para a nossa subjetividade, será que eu preciso mesmo de tantas atividades assim? Né? Que sentido aquilo tem na minha vida? Rever as prioridades. Exatamente. E aí a gente tem, além da psicoterapia também, nós mostramos aí na tela, a questão da prática da atividade física, também importante. Em alguns casos, né, a medicação, atividades de lazer, algum hobby. Falamos diariamente sobre o artesanato no nosso programa. Isso, arte-terapia. Arte-terapia. Mas, de repente, algo que, né, que seja ali aquele seu momento, uma dança, uma aula. Ai, Tati, eu sempre tive curiosidade, vontade de aprender uma outra língua, né? Ou vai fazer um curso de artesanato, mas assim, ocupar um espaço do seu tempo que seja dedicado exclusivamente para você. Isso, essa busca, né, de prazer, porque de repente está numa rotina tão desmotivante que você vai realmente não aguentar e aí a sintomatologia toda vem, né? E os exercícios físicos, nós temos hoje relatos na literatura que eles estão fazendo o mesmo efeito até que um antidepressivo, né, e um ansiolítico. Então é importante a gente valorizar, né, a atividade física, seja ela qual for. Escolha a sua de preferência e vá praticar. Se mexer é importante. Importante. Tem alguma coisa, Priscila, que seja importante a gente falar e eu não tenha perguntado, questionado, para a gente poder fechar aqui? Aquele momento de considerações finais, mesmo um alerta? Sim. Acho que um pouquinho nessa questão da prevenção, né? Olhar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, fazer com que eles sejam escutados. Provavelmente, se você já cuida disso numa faixa etária nova, a chance de não desencadear uma crise de pânico no futuro, ela vai ser praticamente nula, né? Então, a importância desse cuidado. A gente percebe essa tendência de muitos adolescentes se isolarem, né? Ficar muito no quarto, muito no celular, muito no tablet, muito no videogame. Tudo ao mesmo tempo. Trazer mais, conversar. Exatamente, né? Tá mais próximo às vezes tem emocionalmente. Uma rejeição, né? Ah, não, mãe, agora eu não posso. Não, mãe, agora eu tô ocupado. Sim. Mas insistir, né? Não, vamos conversar um pouco, Isso, né? Como é que foi o dia? Isso. As refeições, né? A proximidade emocional, né? Ela não precisa, de repente, você não precisa estar com seu filho todos os dias, a todo momento, né? Não é por aí, mas uma proximidade emocional, ela não tem nada a ver com uma proximidade física. Ela pode acontecer também com a proximidade física, mas você pode estar, de repente, 15 minutos inteiro ali com o seu filho e, de repente, outra pessoa que passa 5, 6 horas não está próxima emocionalmente. Para a gente fechar, nossa postura diante daquelas pessoas que tem esse problema, a gente percebe que, né, elas não estão bem, mas como fazer a abordagem, como ajudar. A gente recebeu algumas mensagens também, né, pedindo auxílio nesse sentido. Tati, como eu posso ajudar uma pessoa que está enfrentando esse problema? Porque a abordagem é muito delicada também, muito né? delicada, nem toda pessoa consegue admitir, assumir. Isso. Primeiro, tentar fazer com que ela consiga falar.
né? A gente sabe o quanto a psicoterapia é a cura pela fala, né? Nós trabalhamos com as verbalizações e assim os sintomas vão diminuindo. Então procure escutar, procure ler artigos sobre o assunto, busque uma ajuda profissional também, né? Às vezes aquela pessoa que está passando pela situação, ela não quer ir à terapia, mas você como um familiar, você como um amigo ou como um companheiro, você pode, né, tá fazendo o seu processo e de repente aquilo já vai desencadear uma vontade da outra pessoa fazer também o seu próprio processo. Obrigada, Imagina, Priscila. Mais uma vez, amei recebê-la no nosso programa. Um prazer Vou divulgar aqui. todos os contatos da Priscila. Obrigada, Rede Tati. social Priscila_Junqueira. Junqueira, tá certo? isso, a gente já isso tá lá mesmo. seguindo, acompanhando, ó, lá, Instagram, Priscila_Junqueira. Tem o contato do telefone. Esse telefone ele é o WhatsApp, Pri? Isso mesmo. Então quem quiser pode mandar mensagem também, tá bom? Obrigada, Fiquem à vontade, Pri? obrigada. Bom restinho de semana. Para vocês também, Até uma obrigada. próxima oportunidade para mais um bate-papo. Isso mesmo. Como é importante, né, a gente conhecer mais sobre o nosso corpo e buscar sempre esse equilíbrio, que não é fácil, mas é necessário. O equilíbrio emocional, sentimental, pensando também no corpo físico, porque um vai interferir no outro. E a gente precisa sempre pensar no ser humano e cuidar do ser humano como um todo. Então, não esqueça de pensar em você, de cuidar de você.